Deu ruim aí para Michele Bolsonaro. Eu vou falar, a Michele acabou de cavar a própria cova. Entrou aí na lista dos que o Bolsonaro deixa pelo meio do caminho. Se tem uma característica do Jair Bolsonaro, é a seguinte. Ele deixa todo mundo pelo meio do caminho. Ele não tem aquela que um soldado tem, pelo menos nos filmes, né, que eles têm, que é, olha, nenhum homem fica para trás, a gente vai levar todo mundo, um por todos e todos por um. Não. É Bolsonaro por si próprio e pelos filhos, e olhe lá, os outros que se danem. Pois bem, inclusive, pelo visto, a Michele. Olha, o advogado da Michele Bolsonaro, que também é advogado da Carla Zambelli, ele deu uma entrevista pro Globo News e eu falei aqui, olha, esse cara foi lá e passou vergonha. Eu não sei como é que o cara marcou a entrevista. Assim, não é uma entrevista surpresa. Se o advogado às vezes fala abobrinha, porque ele tá na rua, vem o microfone, ele foi pego de surpresa, tá. Mas não, ele marcou a entrevista. Sabia, teve tempo para se preparar, foi lá e passou vergonha, tanto nas respostas sobre a Michele, como nas respostas sobre a Carla Zambelli. Depois disso, os advogados do Bolsonaro são o Fábio Weingarten e tem outros dois advogados que são ali da turma do Weingarten. Eles são brigões, ok? Eles são pessoas encrenqueiras, é gente que gosta de quebrar o pau, é gente que não tem aquela... no meio jurídico tem muito da cordialidade, daquilo, da pessoa falar com toda a educação do mundo e tudo mais. A pessoa vai te ferrar, mas com toda a educação do mundo. O Fábio Weingarten e os outros não, principalmente o Weingarten, ele quebra o pau mesmo. Eles já começaram a quebrar o pau com o Ossef, que é também advogado ou ex-advogado aí do Bolsonaro, e começaram a chamar o Ossef de Ossefalo. Mas olha, parabéns para quem inventou esse apelido aí, não sei qual dos três advogados do Bolsonaro inventou, mas o Ossefalo foi muito boa, porque ele atrapalhou muito o Bolsonaro aí na investigação. E aí, brigaram também com o advogado da Michele Bolsonaro. O advogado da Michele foi ao Globo News e a tese dele para a defesa da Michele é a seguinte. Foi perguntado, olha, a Michele Bolsonaro recebeu dinheiro sobre a venda do Rolex porque o tenente-coronel Cid, o advogado dele, falou que o Cid vendeu o Rolex a mando do Bolsonaro e que entregou o dinheiro no Brasil, esses dólares, para o Bolsonaro ou para a Michele. Então, sua cliente recebeu o dinheiro, sim ou não? Aí ele, olha... eu não conversei com a minha cliente e também eu não tive acesso aos autos, então eu não posso te responder. Pô, essa é a sua linha de defesa? Eu não conversei com a minha cliente. Você é advogado dela faz 5 anos, você não conversou com ela sobre isso até agora. É sério, você foi no Globo News e antes você não enviou um zap para Michele, para sua cliente, você vai falar dela para perguntar a pergunta que obviamente seria perguntada. Esse é o nível de despreparo lá do agora ex-advogado da Michele. Por quê? Porque os advogados do Bolsonaro quebraram o pau. Eles entendem o seguinte, para o Bolsonaro se safar, para o Bolsonaro não ser preso, ele precisa ter a linha de defesa que os advogados dele estão ali defendendo. Essa linha envolve jogar todo mundo para baixo do ônibus. Tem uma expressão em inglês que é throw under the bus, é jogar embaixo do ônibus. Joga os outros, você não, que aqui no Brasil é jogar os leões, por exemplo. Joga todo mundo aos leões, menos o Bolsonaro, inclusive a Michele. Que pela tática de defesa da Michele, ele vai falar, ó, não tenho nada com isso, não sei nem das joias, não sabia, não estava sabendo, não tenho nada com isso. Aí ele falou que eu recebi o dinheiro, ó, provavelmente ali o que o advogado falou em outras respostas, com outras palavras, ia negar. Ia acabar negando. Ele diz, não falei com minha cliente, mas ele ia negar. Falava, não recebi nada, é Bolsonaro, hein? Ele era o presidente, eu era só a primeira-dama, eu sou a Michele, não sou igual a Marcela Temer, bela, recatada e do lar, mas olha, tô quase ali, viu? Sou ingênua, a pessoa mais ingênua do mundo sou eu, Michele Bolsonaro. É isso, essa é a tática de defesa dela. Em março, essa estratégia foi utilizada quando veio à tona o caso das joias. E ali a Michele já tinha esse advogado. E esse advogado fez essa tática. Vamos lembrar o que aconteceu? A Michele, que estava sendo alçada aí ao status de presidenciável pela imprensa e pelo marketing do PL, acabou perdendo esse status porque realmente respingou muito nela. Mas começou a investigação e aí fontes da própria Polícia Federal diziam, ó, os investigados aqui são o Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, aí o almirante Muambeiro, a Michele realmente parece que não. Foi até depois como testemunha e só. Aí descobrimos que a Michele também escondeu joias embaixo da cama em Londres, joias que depois ela disse que eram para o rei Charles,
da Inglaterra, mas que ela não deu para o rei as joias. Cadê essas joias, então? Se era para o rei e as joias foram transferidas para o Brasil, cadê? Você roubou joias do rei da Inglaterra, ô Michele? Pô, aí é fogo, hein? Mas tá gulosa em roubar dinheiro público, viu? Já não basta o esquema do cartão. Tem essa também? E que mensagens aí mostraram, e-mails mostraram que a Michele também sumiu com algumas joias. Ela sumiu, as joias desapareceram com ela. Pois bem, olha só. O advogado queria a mesma estratégia de defesa. A Michele não sabe de nada, não é nada com ela, não importa se é e-mail, são os assessores do Bolsonaro, não é nada. Só que para a defesa do Bolsonaro é ruim. Por que é ruim? Porque imagina você, se você está defendendo Jair Bolsonaro, não a família Bolsonaro e nem o bolsonarismo, a pessoa Jair Bolsonaro, CPF tal. Você tem que defender ele. E aí tem um escândalo ali e você pode falar, pô, peraí, mas realmente o Cid entregou o dinheiro para a Michele, não foi para o Jair. Realmente, ó, tem aí que a Michele até sumiu com joias, parece que era o esquema da Michele isso aí de joias. Jair não tem nada com isso não. Jair era presidente, tinha mais o que fazer. Para a defesa de Jair, não é melhor? A justiça fala, realmente, ó, será que não é? Se a justiça começa a falar, é a Michele, então não, se a Michele não é o Jair. Se a Michele está fazendo tudo, não é o Jair que está fazendo. Então o Jair mesmo, se cometeu algum crime, alguma coisa, vai ser uma pena menor para ele. Tá vendo onde isso vai chegar? Pois bem, lembre-se que o Bolsonaro abandonou um monte de aliados aí, Oswaldo Eustáquio, Sara Giromini, Alan dos Santos, e depois ele só tentava apoio de novo desses aliados, principalmente do Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos e alguns outros, quando ele realmente precisava o próprio Bolsonaro. Aí ele ia atrás. O Oswaldo Eustáquio chegou a visitar o Bolsonaro na Alvorada depois da eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro viu que não ia conseguir dar o golpe, e o Oswaldo Eustáquio, queira ou não, o Bolsonaro mesmo, que goste ele ou não, o Oswaldo Eustáquio sabe de como usar a comunicação para disseminar fake news. Esse é o trabalho dele há muitos anos. O caso do Alan dos Santos é outro, ele sabe fazer a mensagem chegar em milhões de pessoas, ainda mais se for fake. Ele sabe criar fake news que as pessoas compartilham e que chega nas pessoas despolitizadas e que as pessoas despolitizadas também compartilham as fake news que ele cria. Ele sabe isso. Não há muitos que têm essa habilidade. Aí o Bolsonaro foi atrás deles. Mas quando não precisava, quando o Bolsonaro achava que estava com a faca e o queijo na mão, deixou. Que sejam presos, que se danem eles todos. É isso. Então, no caso da Michele, o que aconteceu foi que os advogados do Bolsonaro primeiro brigaram com o Bolsonaro, depois brigaram com o advogado da Michele. Quebraram o pau, falaram, peraí, o que você está fazendo está errado. Você está aí ferrando o Bolsonaro nessa aí. E o advogado da Michele argumentou o seguinte, olha, isso que eu estou fazendo funcionou em março, viu? Essa estratégia de falar que ela não sabe de nada, que ela não é nada com ela, funcionou em março. Ela foi retirada da investigação praticamente na época. Ah, hoje a Polícia Federal tem mais provas? Funcionou na época. Por que vai mudar agora? Vai mudar agora porque hoje as provas são contra o Jair. Várias, provando que ele realmente comandava todo aquele esquema. E aí não tem no colo de quem jogar. O Bolsonaro deu entrevista para o Estadão, assim como outras que ele deu antes, em que ele jogava tudo no colo do tenente-coronel Cid. Só que a Polícia Federal já sabe que é mentira. Então quando o Bolsonaro dá entrevista assim, ele está se ferrando mais no processo. Os advogados do Bolsonaro gostam porque eles são os caras da comunicação, eles gostam que o Bolsonaro se comunique. Mas, como você vê, no processo, na investigação, piora para o Bolsonaro. Aí, olha só, para ele se salvar tem que jogar em alguém. Jogou no do Cid não deu. No caso das joias, o colar de 17 milhões que o próprio Almirante, o Almirante, que era ministro de Minas e Energia do Bolsonaro, quando ele voltou com essas joias de propina da Arábia, ele falou, as joias são para Michele Bolsonaro. Ele citou a Michele. O Bolsonaro tentou jogar nas costas do Almirante. A Polícia Federal, não sabemos em que pé está a investigação sobre o Almirante, mas, do que vazou até agora, a Polícia Federal sabe que o Almirante também cometeu inúmeros crimes aí de entrar com coisa que não podia no Brasil, mas sabe que o Almirante trabalhava a serviço do Bolsonaro. Ele não estaria ali se o Bolsonaro não estivesse nomeado. Então, o chefão é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tentou jogar no colo do então ministro dele, que era o Bento Albuquerque, tentou jogar no colo do tenente-coronel Cid, tentou jogar no colo de todos os ajudantes, falando que, eu não sabia disso. Não deu. Agora, ao que tudo indica, a próxima do Bolsonaro é jogar na conta da própria esposa. A Michele que se dane. O que importa é a minha liberdade, tá ok? É isso que vai ser pro Bolsonaro. Só que não vai dar. Cada versão que surge, cada nova versão que surge sempre alguma fonte da Polícia Federal para dizer, olha,
inútil. Não, olha, o Tenente Coronel Cid vai delatar o Bolsonaro. A Polícia Federal vai lá e fala, inútil, já sabemos de tudo, temos prova de tudo, não precisamos. Não, mas agora o Cid vai confessar que foi ele quem fez barará, a mando do Bolsonaro. A Polícia Federal diz, inútil. Não precisamos da sua confissão, nem da sua delação. Bom, uma fonte da Polícia Federal chegou a dizer lá para Bela Megali do Globo, olha, é melhor que ele fique quieto e que ele só se pronuncie, se for para confessar, já no processo. Ou seja, quando já estiver lá, quando ele já for réu, estiver no processo. Porque aí a confissão é um atenuante de pena, né? Quer dizer, na investigação, cala a boca, Cid. Melhorar você não vai, viu? A sua própria situação, melhorar não vai. Piorar não sabemos, agora melhorar você não vai conseguir. Então fica quieto, cara, fica quieto. O advogado do Cid deu entrevista na CNN dizendo que, olha, eu posso mudar de versão 20 vezes ou 30 vezes, o que importa é o que eu falo nos autos. Então, para a imprensa, eu posso falar o que eu quiser. Não importa se eu mudo de versão todos os dias. Esse cara é um advogado respeitado. Eu fico pasmo com alguns advogados respeitados por aí afora. Eu falo, o que esses caras fizeram para serem respeitados? Porque, olha, você pensar no nível de inteligência, o cara é um asno. Como é que esse cara é um dos criminalistas mais respeitados do Brasil? O cara é um asno. Se fosse questão de inteligência, muitos desses aí, o Ossef, meu Deus do céu. O cara é um completo, uma anta completa. Você vê, pô, realmente, no Brasil, infelizmente, a coisa quem conhece quem, né? O negócio é contato, deve ser, porque pelo inteligência fica lá atrás. Aí esse asno fala isso, aí ele tentou dar mais entrevistas, ninguém quer ouvir mais o cara. Tem um veículo outro aí que dá microfone para um maluco desse falar, ficar dando palco para maluco sambar. Porque, olha, o cara falou um negócio desse, você já não acredita mais em nada do que ele fala. Eu posso dar 30 versões. Ou seja, se você deu 30 versões, quer dizer que todas são mentirosas. Se você tem mais de uma versão para os fatos, pode até dizer, olha, eu dei 2 versões porque uma complementou a outra, mas na verdade é uma só. Agora, você dá 2 versões conflitantes, 3, 4, 5, 30, você está mentindo. No caso, 30 é um mentiroso compulsivo. Então, essa situação que está do Bolsonaro e do pessoal. Agora vai começar as brigas, porque o Tenente Coronel Cid quer salvar o pai, já mostrou na imprensa. Ele quer salvar o General Cid. Para salvar a família Cid, o general não pode ir preso. Se o general for preso, pai e filho presos, ferrou. Acabou a família Cid. O Cid tá com medo, ele tá apavorado. Tem uma coisa que é financeira. O Tenente Coronel Cid, ele é Tenente Coronel do Exército, ok? Ele ganha 17 mil reais por mês, ó, o salário desse pessoal. Tá, se ele acabar expulso do Exército, se ele for condenado, ele vai expulso do Exército. Antes de ser expulso, ele passa para a reserva. Ele passando para a reserva, eles promovem, é assim que funciona a mamata. Eu vou falar de vagabundos, que o cara que é expulso é vagabundo, é criminoso. O vagabundo é promovido para que ele possa se aposentar com um salário integral maior do que o salário dele quando cometeu o crime. Esse é o tamanho da mamata dos militares no Brasil. O Tenente Coronel Cid está com medo porque a tendência, pelo que viram aí, é jogar ele e o papai dele aos leões e não apenas expulsá-los do exército. Usar uma maneira de expulsão que eles fiquem sem direito a salário. Ou seja, ele vai perder aí, se a gente falar 17 mil reais por mês, só que ele é promovido antes de ser expulso, promovido vai ganhar, sei lá, 18 mil por mês. Pelos próximos... O Cid tem quantos anos? Menos de 40? Tem 30 e poucos anos? Quer dizer, se esse cara vai viver até os 70 anos de idade, estamos falando aí de 35, 40 anos da vida dele, que ele podia estar ganhando 18 mil por mês, e olha que quando tem aumento, eles aumentam também. E não vai ganhar. Se você fizer uma conta simples aí, 18 mil por mês, são 180 mais 36, 216 mil, é isso? 216 mil por ano. Em 10 anos são 2 milhões e 100 mil. Você fala, é muita grana. E em 30 anos, se ele vê 30 anos, está abrindo mão aí de 6 milhões e poucos. Peraí, não vai, né? Porque é melhor delatar o Bolsonaro, bem melhor. Só que estão descobrindo agora os imóveis deles nos Estados Unidos. Então o problema vai piorar para eles. Esse pessoal vai acabar sem dinheiro, vai acabar preso e quando saírem da prisão estarão pobres. E isso é o que está se desenhando aí para eles. Por isso, o Cid quer salvar o pai da cadeia e delatar o Bolsonaro. A Polícia Federal já falou, não precisa. Tem crime novo aí, ô Cid? Tem crime novo aí debaixo da sua manga? Alguma coisa que não estava nem no seu celular e nem no seu e-mail? Você tem algum outro celular que a gente não sabe?
Usava algum outro e-mail? Não. Então você foi burro. Perdeu a chance de delatar. Se ele não tivesse todas as mensagens no celular dele, e se ele não tivesse todos os e-mails ali na lixeira, ele poderia falar, olha, eu sei disso e disso contra o Bolsonaro, vou delatar. E aí o Bolsonaro, mesmo se ele tentasse jogar a Michelle aos leões, o Bolsonaro seria o delatado. Porém, não, porque a Polícia Federal já tem tudo. Então, ferrou. Aguarde, viu? A situação vai piorar muito para o Bolsonaro e para a Michelle também, porque agora a amiga da Michelle já tá na mira da Polícia Federal, a amiga que emprestava o cartão de crédito para ela. O que vai sair de coisa errada daí? Prepare-se, viu? Eu peço a sua inscrição no canal. Falou!